Se em 1994 o Brasil voltou ao topo do mundo, em 1998 o mundo veria um dos episódios mais misteriosos da história do futebol. Uma final que começou antes mesmo da bola rolar, e um dos maiores jogadores do planeta completamente irreconhecível dentro de campo. A Copa do Mundo de 1998 foi realizada na França, um país tradicional no futebol, mas que ainda buscava seu primeiro título mundial e que montou uma geração extremamente forte para mudar essa história. O mundo vivia o auge da globalização. O futebol se tornava cada vez mais midiático e os jogadores começavam a virar marcas globais. E nenhum nome representava melhor isso do que Ronaldo Nazário. Ronaldo não surgiu em 1998, ele já era uma realidade desde muito jovem. Em 94 mesmo, ele já estava na Copa, mas como um garoto, praticamente sem jogar. Depois disso, o crescimento foi absurdo. Passou pelo Cruzeiro, onde começou a chamar a atenção, foi para o PSV e explodiu na Europa. Depois foi para o Barcelona, onde teve uma das temporadas mais impressionantes da história, e chegou à Inter de Milão como o melhor jogador do mundo. Ele era imparável, velocidade, força, técnica e uma capacidade de decisão fora do normal. Ganhou o prêmio de melhor do mundo, a Bola de Ouro, e chegou em 98 como o grande nome do futebol mundial. E isso teve consequência. Muitos jogadores acabaram ficando em segundo plano, e o Brasil passou a girar em torno de um nome, desse fenômeno chamado Ronaldo. E isso ajuda a entender uma das maiores polêmicas daquela Copa, a ausência de Romário. Romário foi o grande nome do Brasil em 1994, o melhor jogador daquela campanha, ídolo absoluto. E em 98, ele era para muitos ainda o melhor jogador brasileiro, mas ele não foi convocado. O motivo oficial foi lesão. Romário teve problemas físicos às vésperas da convocação final. Mas isso gerou uma polêmica enorme. Muitos questionaram a decisão. Muitos acreditavam que ele deveria ter sido levado mesmo assim, porque para a grande parte da torcida, Romário ainda era o cara decisivo. E sem ele, o Brasil ficava ainda mais dependente de Ronaldo. O técnico era Mário Zagallo, e ele apostou todas as fichas em um modelo mais equilibrado, mas com Ronaldo como protagonista absoluto. A Copa de 98 trouxe uma nova era, 32 seleções, mais jogos e mais competitividade. A Canarinho começou muito bem, venceu a Escócia, venceu o Marrocos e mesmo perdendo para a Noruega, avançou. Nas oitavas, atropelou o Chile por 4-1. Nas quartas, fez um grande jogo contra a Dinamarca e venceu por 3-2. Na semifinal, enfrentou a Holanda, um dos grandes jogos daquela Copa. Empate, foi para os pênaltis. O herói foi o goleiro Cláudio, que você não deve conhecer por esse nome, porque em 94 ele foi eternizado nas vozes de Galvão por outro nome, na verdade o seu segundo, Tafarel. Do outro lado, a França crescia. A França não era apenas uma seleção forte, era um time extremamente equilibrado. Defesa sólida, meio campo técnico e um jogador que mudava o jogo, Zinedine Zidane. Zidane era o cérebro do time, o jogador que organizava tudo, mas não estava sozinho.
Destaques importantes daquela seleção incluíam Deschamps, que hoje é o técnico da seleção francesa, Lilian Thuram, Dirk e Barté, sem contar Thierry Henry, que era o artilheiro daquele time. A França cresceu ao longo da Copa, ou seja, não foi apenas uma campanha sólida. Na verdade, foi uma evolução clara jogo após jogo. Passou com autoridade na fase de grupos, mostrando organização e consistência defensiva, e nas fases eliminatórias superou adversários extremamente difíceis, incluindo uma semifinal histórica contra a Croácia, que naquela época não era grande coisa, mas que futuramente seria meio que carrasco dos brasileiros, mas naquela época ninguém sabia. E chegou à final não apenas preparada, mas madura, confiante e jogando em casa, com apoio do seu próprio país, e inteiro ainda. O artilheiro da equipe, como já dito, era Thierry Henry, que no futuro se tornaria um dos maiores, se não o maior jogador da história do Arsenal, que participaria daquele time invencível de 2004, se não me engano. Jovem, rápido, decisivo e símbolo de uma nova geração francesa que surgia com força. Mesmo não sendo o protagonista da final, ele foi peça importante ao longo da campanha, e mesmo assim, o maior perigo era Zinedine Zidane, o cérebro do time, o jogador que ditava o ritmo, que organizava, que aparecia nos momentos grandes, o tipo de jogador que decide finais e que o Brasil precisava parar a qualquer custo. E então, chegamos no momento mais controverso daquela Copa. Na véspera da final, tudo mudou. O clima, que era de decisão, expectativa e confiança, virou tensão, incerteza e preocupação. Ronaldo Nazário sofreu uma convulsão, foi encontrado desacordado, entrou em estado de confusão e foi levado ao hospital. Jogadores, comissão e imprensa ficaram em choque. A informação inicial era clara. Sempre que chega a escalação, eu mostro, quase que num ritual, repetindo sempre isso. E ela acabou de chegar aqui. Sempre, em todos os jogos da Copa do Mundo, não existiu nenhum erro. Agora ela chega e eu vou mostrar. Então prepare aí o seu coração e torça para que pela primeira vez isto esteja errado. Vamos lá. O Brasil vai ter Tafarel, vai ter Cafu, vai ter Júnior Baiano, vai ter Aldair, vai ter Roberto Carlos, vai ter Dunga, vai ter César Sampaio, vai ter Leonardo, que eu acho aqui embaixo com a número 18, vai ter Rivaldo com a número 10, vai ter Bebeto com a número 20, e aqui está, vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora. Ronaldo estava fora da final. O melhor jogador do mundo no momento não jogaria a partida mais importante da sua carreira até então. A escalação oficial saiu. Sem ele. O mundo do futebol começou a reagir. Algo estava errado, mas pouco tempo depois, tudo mudou novamente. De forma repentina, sem explicações claras, Ronaldo voltou para o time titular. E o Ronaldinho? Vira essa câmera pra cá que eu quero falar pro Brasil inteiro, por favor. Vira essa câmera pra cá que eu quero falar pro Brasil inteiro. Por favor, falar pra você, torcedor brasileiro. Pra você, torcedor brasileiro. Olha aqui, não tem o papel aqui ainda não. Mas tá chegando a informação lá de baixo que o Ronaldinho vai jogar. Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Leonardo, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo com a número 9. Tá aí, até marquei de sublinhete, tá aqui a confirmação do Ronaldinho jogando. Tudo não passou ou de um terrível engano ou de uma brincadeira de mau gosto de alguém daqui do staff francês que é responsável por soltar isso. Isso aumentou ainda mais o mistério. Até hoje, não existe uma resposta definitiva sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Teorias surgiram e continuam sendo discutidas até os dias de hoje. Fala-se em pressão de patrocinadores, em decisão médica arriscada, em erro de avaliação, em estresse extremo, em desgaste físico e mental acumulado por um jogador que carregava o peso do mundo inteiro nas costas. Relatos médicos indicam que ele teve uma crise convulsiva e que horas depois foi liberado para jogar. Mas o processo, as decisões e os bastidores nunca foram totalmente esclarecidos. E quando o jogo começou, ficou evidente para todos. Ronaldo não estava bem. Lento, sem explosão, sem presença, irreconhecível. Enquanto isso, a França fazia exatamente o jogo que precisava.
dominou completamente a partida, impôs seu ritmo, aproveitou as oportunidades. 2 gols de Zidane, ambos de cabeça, ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, controle absoluto da situação. No fim, 3-0. O Brasil foi derrotado de forma incontestável, mas o resultado, por mais pesado que tenha sido, virou detalhe diante de tudo o que aconteceu. O que ficou foi um mistério. O que aconteceu com o Ronaldo? Por que ele jogou? Quem tomou essa decisão? Até onde foi responsabilidade médica, técnica ou externa? Bem, não sabemos e provavelmente nunca iremos saber. Essa final se tornou um dos maiores enigmas da história do esporte. A França conquistava seu primeiro título mundial, jogando em casa, com autoridade, iniciando uma nova era para o futebol francês. O artilheiro da Copa foi Davosuk, com 6 gols, liderando a Croácia em uma campanha simplesmente histórica. A Croácia, aliás, foi a grande surpresa, terceira colocada em sua primeira Copa como país independente. Um feito impressionante. Mas o Brasil, por outro lado, era um completo sentimento oposto. Era de frustração, de dúvida, de indignação. O torcedor não entendia o que tinha ocorrido. Não era só uma derrota, era a forma como tudo aconteceu. A expectativa era enorme. O Brasil era o favorito. Tinha o melhor jogador do mundo e de repente tudo desmoronou. Muitos passaram a questionar decisões. Outros buscaram respostas que nunca vieram. E aquela final deixou uma marca profunda no futebol brasileiro. Mas o tempo trataria de mudar essa história. Porque para o próprio Ronaldo Nazário, 1998 não foi o fim. Foi o início de um dos maiores arcos de redenção da história do esporte. 4 anos depois, ele voltaria mais forte e faria história mesmo sendo dúvida para muitos. E para o Brasil, aquela derrota também serviria como combustível. Uma dor que não desapareceu, mas que preparou o caminho para o que viria depois. A Copa de 98 deixou um legado enorme. Foi a consolidação do futebol global. Mais seleções, mais audiência, mais impacto mundial. Mas também deixou lições sobre pressão, sobre limites e sobre o lado invisível do futebol. E talvez seja por isso que essa Copa nunca será esquecida. Não só pelo campeão, mas pelo mistério. Porque até hoje, nada é verdade. Tudo é suposição. E isso é extremamente assustador. Para você, torcedor, o que mais te impressionou nessa história de Copa? O fato do Romário não ter ido para aquela competição depois de ter feito uma baita Copa em 94, tinha tudo para ele ir, mesmo com a lesão, já que ele poderia se recuperar durante a competição e substituir o Ronaldo depois que, sei lá, ele se lesionasse ou não estivesse bem 100%, que foi o que realmente aconteceu futuramente, ou a própria lesão, entre aspas, de Ronaldo, né? A convulsão, que ninguém sabe a história por trás e que guarda muitos mistérios até os dias de hoje, muitas teorias. Bom, coloca nos comentários que esse vai ser o seu primeiro gol, o seu segundo, o seu doblete vai ser você deixando o like para o algoritmo entender que você gostou do vídeo, o seu hat-trick vai ser você se inscrevendo no canal, que isso já seria massa demais, o seu poker seria você apertando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo do perfil, e o seu quinto, na verdade, vai ser uma assistência para um amigo seu, ver um vídeo e a gente continuar fazendo várias e várias goleadas em cima da concorrência e você tirar 10 da partida. Fechou? E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.